A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias de Deus e a graça estejam sobre a tua vida hoje e todo sempre. Creia de todo o teu coração. Deseja de todo o teu coração as misericórdias de Deus, a graça de Deus. Louvado seja Deus. Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus, Ele tem um desejo que Ele carrega com Ele, de salvar o homem, de salvar a mulher. Está escrito na palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 8, no versículo 32 e versículo 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observa bem. Verdadeiramente sereis livres. Creia de todo o teu coração, é o desejo de Deus. Deus, Ele deseja salvar o homem e a mulher. Deus deseja que o homem e a mulher cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Para essa pessoa ser salva, ter vida eterna. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar teu coração. Quando a pessoa ela passa a conhecer o Senhor Jesus por intermédio da palavra e dá ouvido à voz de Deus por intermédio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Creia de todo o teu coração, João capítulo 16, no versículo 8, a partir do versículo 8, está escrito. Creia de todo o teu coração. O que você está ouvindo está dentro da Bíblia, dentro do livro sagrado. Só depende de mim, só depende de você, dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Creia. Ouve essa palavra do começo até o final e deixa o Espírito Santo falar contigo, em nome do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, ô Espírito Santo, convence essa pessoa. Eu posso falar dia e noite, se o Espírito Santo não convencer, ô meu Pai, essa pessoa fica sem conhecer o Senhor. Espírito Santo, convence essa pessoa. Como a tua palavra diz, que o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito na tua palavra. E eu creio, eu confio na tua palavra. Convence essa pessoa, Pai. Faz com que ela se rende a ti, Senhor. Essa pessoa que está ouvindo esta oração. Essa pessoa que já se inscreveu nesse canal. Essa pessoa, Pai, que dá ouvido à palavra do Senhor. Essa pessoa que deseja, necessita ouvir o Senhor. Fala com ela, fala o coração dela e abençoa essa pessoa. Abra as portas para essa pessoa, abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos sem medida sobre a vida dela. Abençoe cada pessoa dessas que estão crendo, que estão tomando posse. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Cura, liberta, prospera. Faz a tua obra, salva a alma dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Que o nome dessa pessoa seja achado no livro da vida. E que o teu nome seja glorificado, Pai, com a mudança e a transformação da vida dela. Em o nome do Senhor Jesus, ajuda essa pessoa a se libertar, a se converter a ti, Senhor. Ajuda a casa dela, a família dela, vai de encontro. Vai de encontro àquele filho, aquele neto, aquela filha, cura, liberta. Tira essa enfermidade, essas perturbações. Todas as humilhações, faz cair por terra, Senhor. Porque o Senhor já foi humilhado no lugar dessa pessoa. O Senhor foi desprezado e rejeitado por causa dessa pessoa. O Senhor aceitou tudo isso para ela viver, para ela ter vida. Seja abençoado, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Ouve, creia de todo o teu coração. E que esta oração seja ligada
na terra e no céu, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Graças a Deus. Que assim seja. Creia de todo o teu coração. Faz a tua parte, porque Deus fez a parte dele. O Senhor Jesus fez a parte dele. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. Os anjos que obedecem a Deus também estão fazendo a parte deles. Agora cabe o homem e a mulher, cada um de nós, fazer a nossa parte. Isso é individual, cada quem por si. Faz a tua parte. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ouve com atenção essa palavra e deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração. O exemplo de Cristo na humilhação. Tenha isso como exemplo. Toma isso dentro do teu coração. O exemplo de Cristo na humilhação. Está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, por ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Observa bem isso, como isto é forte. Tenha isso como exemplo. A palavra de Deus está falando hoje, o Espírito Santo, por intermédio da palavra, para eu e você ter o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ouve com atenção. O Senhor Jesus, ele não apegou aquilo que ele tinha ao lado do Pai no céu. Aquele anjo que foi enviado para salvar o homem, salvar a mulher. Ele não se apegou àquilo. Como está escrito aí no versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não teve esse apego. Ele se despojou, se desprendeu, ele esvaziou. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha ao lado do Pai, para ele descer uma terra seca, para ser raiz de uma terra seca, por minha causa e por tua causa. E ele sabia o que ele ia passar aqui na terra, a humilhação, o desprezo, a rejeição. Ele bem sabia as pancadas que ele ia receber, os gritos, a zombaria, o escárnio. Ele sabia de tudo isso. Eu falo bem, ele sabia, porque era o bem de Deus a meu favor, a teu favor. Creia de todo o teu coração. O Senhor Jesus, ele não usou de usurpação, de apego. Tem pessoas que apegam as coisas desta vida, deste mundo, como se fosse dela. E não é dela. É tudo de Deus. E tudo vai acabar, tudo vai perecer. Luta pela tua alma, pela tua salvação, pela vida eterna. Luta por ela. Tem pessoas que lutam por esta vida, se esforçam para adquirir coisas desta vida, mas não tem esforço para adquirir a vida eterna, apoderar do reino do céu, porque o reino do céu é tomado por esforço. É necessário se esforçar. E não tem apego a nada e a ninguém nesta vida, neste mundo, porque isso aborrece a Deus. O Senhor Jesus, ele não usou de usurpação, ele sendo Deus, porque o Pai e o Filho é um só. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é um só. E ele não teve esse apego, ele esvaziou, como está escrito aí, ó, versículo 7. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Senhor Jesus, ele aceitou isso.
Ele aceitou sofrer. Ele aceitou levar pancadas, ser humilhado, ser desprezado. Ele aceitou se esvaziar de tudo aquilo que ele tinha perto do Pai, assumindo a forma de servo, ele sendo o Senhor. Ele sendo o Senhor, ele assumiu a forma de servo. Ou seja, ele falou para os homens e para as mulheres: senta aí, porque não é vocês que vão me servir, é eu que vou servir vocês. Quando ele estava na terra como homem, carne pecaminosa, era para ele ser servido, mas ele fez ao contrário. Ele sendo o Senhor, ele aceitou ser servo, servir. Porque quem serve é o servo, não é o Senhor. Ele fez ao contrário. Para agradar o Pai e para dar exemplo para mim e para você. Tu quer ser grande? Tu quer ser maior? Então, seja como um dos menores. Sirva o menor. Sirva aquele que está abaixo de ti. Seja humilde. Faça como o nosso Senhor Jesus fez. Tu quer ser o maior no céu? Você quer ser grande? Como o próprio Senhor Jesus falou? No reino do céu existem os grandes. Existem os pequenos. Existem os menores. O Senhor Jesus falou que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, o maior profeta nascido de mulher na terra. E o menor no reino do céu é maior do que o profeta João Batista na terra. João Batista é tido como grande. Entenda o que o Espírito Santo está pregando e você vai entender. É lógico que o Senhor Jesus, Deus, o Pai, o Espírito Santo está acima de todos. Você vai entender na mensagem. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele sendo Deus, ele se tornou a semelhança de homens. Quem olhava para o Senhor Jesus, via um homem, carne, osso, com as mesmas necessidades que eu e você tem, fisiológicas. O nosso Senhor Jesus, ele comia, ele bebia, ele ia ao banheiro, ele sentia dores, tristezas, angústias, decepções, frustrações. Ninguém passou por isso como ele passou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém sofreu como ele sofreu. Ninguém foi esquecido como ele foi esquecido. Ninguém foi desprezado como ele foi desprezado. Ninguém foi humilhado como ele foi humilhado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele aceitou ser igual aos homens. Quem olhava para o Senhor Jesus via um homem, carne pecaminosa, e reconhecido em figura humana. Está escrito na palavra de Deus. Creia de todo o teu coração. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deixou esse exemplo para mim e para ti. O apóstolo Paulo, ele recebeu essa revelação de Deus e ele enviou esta carta para os filipenses. Filipenses que tinha dado muito prazer a Paulo, o apóstolo Paulo, alegria. Ajudou o apóstolo Paulo, esses filipenses. Louvado seja Deus. Ouve com atenção, dá ouvido o que o Espírito Santo está pregando hoje. Que exemplo o Senhor Jesus deixou para mim e para ti. No versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou. É diferente de humilhar. O Senhor Jesus, ele foi humilhado e ele se humilhou. Tenha isso como exemplo. Você está sendo humilhado? Humilhada? Se humilha. Se humilha. Não bate de frente com quem te humilha, não. Não paga com a mesma moeda, não. Mas se humilha. Porque aqueles que se humilham diante da presença do Todo-Poderoso Deus, Deus o exaltará. Ouve com atenção. O Senhor Jesus, ele se humilhou. Ele se humilhou. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou e ele se tornou obediente a Deus, ao Pai, até a morte, morte de cruz.
um exemplo para mim e para você. Toma posse de todo o teu coração. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar teu coração. O nosso Senhor Jesus, que foi gerado no ventre de Maria. Oh Deus maravilhoso, poderoso. As pessoas conheciam Ele como filho de José. José, as pessoas conheciam como filho de Davi. E por isso chamavam Jesus filho de Davi. Mas Maria sabia que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. José também teve esta revelação, porque quando o Espírito Santo cobriu Maria, e Maria concebeu do Espírito Santo, Maria recebeu a revelação do anjo Gabriel, e ela daria à luz o menino, o Filho de Deus, e receberia o nome de Jesus. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 31, está escrito. E quando Maria foi visitar Isabel, Isabel estava grávida com João Batista no ventre há 6 meses. Quando ela saudou Isabel, Maria saudou Isabel, João Batista foi batizado no ventre de Isabel, no ventre da mãe de João Batista. E Isabel percebeu o movimento na barriga dela quando Maria saudou Isabel, por conta do Senhor Jesus no ventre de Maria, que já estava no ventre de Maria. E o menino que estava no ventre de Isabel agitou, recebeu o Espírito Santo. E Isabel começou a profetizar: louvado seja Deus. João Batista, o maior profeta nascido de mulher. Louvado seja Deus. E quando Maria voltou, José ficou sabendo pela boca de Maria que ela estava grávida. E grávida, concebida pelo Espírito Santo. E aí, para José entender? José se perturbou, ele não entendeu e quis deixar Maria secretamente. E depois ele foi dormir e o anjo do Senhor entrou no sono de José e fez do sono um sonho e falou para José: José, não temas em tomar Maria como a tua mulher, porque, em outras palavras, ela está grávida e vai dar à luz o Filho de Deus. E o menino chamará Jesus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 21, está escrito. E quando José recebeu essa revelação, José procurou Maria e falou para Maria, e falou: e o menino vai chamar, e os dois falaram juntos: Jesus. Deus é maravilhoso. E o Senhor Jesus nasceu, cresceu. Ele bem sabia que ele ia passar por tudo que ele passou. Ia sofrer, ser humilhado, ser desprezado, ser rejeitado. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. O Senhor Jesus, ele morreu cravado na cruz. A palavra de Deus diz que ele morreu cravado na cruz. Eu creio. Creia de todo o teu coração. Ele foi crucificado meio-dia, à 6ª, meio-dia. E quando foi a 9ª hora, às 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito ao Pai. O Senhor Jesus foi crucificado meio-dia e às 3 horas ele morreu, cerca de 3 horas. Mateus capítulo 27, versículo 46, está escrito. Creia na palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus ficou agonizando na cruz de meio-dia até às 3 horas da tarde. Foi naquele momento ali que ele não viu mais o Pai.
por conta dos nossos pecados. Nesse período ele não conseguiu ver o Pai, e nem o Pai vê o Filho. O Senhor Jesus cravado na cruz, ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, no versículo 46 está escrito. Ouve com atenção. O Senhor Jesus, ele passou por tudo isso. Foi humilhado, desprezado, morto, cravado na cruz. Se humilhou. E olha o resultado de quem se humilha. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Observa bem. Ele se humilhou e ele foi exaltado por Deus. E Deus deu o nome a ele que está acima de todos os nomes. Não foi José, não foi Maria, não foi José que pôs esse nome nele, deu esse nome a ele. Foi Deus. Deus falou para o anjo: fala para Maria que o menino chamará Jesus. Fala para José que o menino chamará Jesus. Está escrito. Creia de todo o teu coração. Deus deu o nome que está acima de todos os nomes. Por que acima de todos os nomes? Por quê? Está escrito aí: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. De todo nome. Porque João Batista é grande. Abraão, Isaac, Jacó é grande. Moisés é grande, Davi é grande. Jó é grande, Jeremias é grande. Os heróis da Bíblia são grandes. Muitos homens que não estão escritos no livro sagrado são grandes. Mas o Senhor Jesus está acima de todos. Está acima de todos eles, o nosso Senhor Jesus. Deus deu isso para ele, esse poder e essa autoridade, acima de todos. O nosso Senhor Jesus, que foi tão humilhado e tão desprezado, tão rejeitado, mas foi exaltado de tal maneira que está acima de todos esses nomes dos heróis da Bíblia que você conhece. Por isso, a palavra de Deus diz isso, que ele está acima de todo nome. De todo nome por quê? Porque os outros tem um nome grande também. O próprio Senhor Jesus falou da mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. O próprio Senhor Jesus falou que João Batista é o maior profeta nascido de mulher. Ouve com atenção, creia. O Senhor Jesus foi exaltado e foi colocado acima de todo nome. De todo. Foi recebido no céu em silêncio. Quando ele estava sendo crucificado, ele morreu, cumpriu a missão, o céu ficou em festa. Mas quando ele voltou, quando ele chegou no céu, o céu todo parou em silêncio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Ele desceu de uma forma, mas quando subiu, pelo poder de Deus, meu amigo, minha amiga, subiu totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque ele se humilhou, porque ele cumpriu a missão do Pai, fez a vontade do Pai. E hoje ele está vivo à destra do Pai. E a palavra de Deus está falando, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Acima de Abraão, de Isaac, de Jacó, de João Batista, de Maria, de José, de Moisés, de Josué, de Noé, de Enoque, de Salomão, do profeta Samuel, enfim, de todos. O Senhor Jesus está acima de todos. Versículo 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Senhor. No céu, na terra, no mar, nos planetas, até nos confins da terra. O nosso Senhor Jesus, Ele é Senhor, o Filho do Deus vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o único Salvador. Toda língua confessa em nome do Senhor Jesus. Para todo joelho dobrar e toda língua confessar que o Senhor Jesus, Ele é Senhor. Ele é o Filho do Deus vivo.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Senhor com letra maiúscula, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Tenha esse exemplo. Se humilha na presença de Deus. Foi colocado na Bíblia para servir de exemplo para mim e para você. Não paga com a mesma moeda. Não paga com a mesma moeda. Seja diferente. Faz o bem a todos, sem olhar a quem. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é aquele que te humilhou. Aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te desprezou, aquela pessoa que te traiu, te enganou, aquela pessoa que te causou danos, que te ofendeu, que te frustrou, que te decepcionou. Aquela pessoa é o teu próximo. Ama essa pessoa como a ti mesmo. Deseja para você o que você deseja para ela. Diante do Todo-Poderoso Deus de Israel. Assim você está se humilhando e Deus ele vai te exaltar sobremaneira. Ele vai te exaltar. Ele vai te abençoar, ele vai te dar um final feliz. Ouve essa palavra, crê nessa palavra, toma posse dessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus, nunca e jamais paga o mal com o mal. Nunca paga o mal com o mal. O mal tem que ser pago com bem. E o bem paga com mais bem ainda. Louvado seja Deus. Ouve essa palavra, creia, compartilha ela, que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Se inscreva no canal, você que não se inscreveu. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Eu tomo posse dessa palavra e eu creio nessa palavra. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Graças a Deus. E não esquece, a vinda do Senhor está próxima. Amém? Graças a Deus.